aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, como estamos aproximando da conclusão de mais um ano litúrgico, nós estamos aproximando do período do Advento, preparação para o Natal, e um ciclo vai se concluindo. Vocês devem ter percebido que os textos bíblicos falam muito final dos tempos, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o preparar-se. Os textos bíblicos têm uma linguagem apocalíptica. A igreja, propositalmente, ela apresenta essas reflexões para que, na nossa caminhada de fé, nos esqueçamos que essa vida é provisória. Estamos como peregrinos desse mundo. Aqui não temos morada fixa, devemos nos preparar. Cada dia ver como se fosse o único. Isso que nos apresenta a palavra de Deus. Não é para nos assustar. A linguagem chamada apocalíptica usa muito expressões, imagens fortes, mas é para despertar nossa atenção, nosso cuidado, atenção, para que cada dia de nossa vida possamos sempre nos empenhar no caminho da conversão e mudança de vida. Não sabemos a hora nem o momento da vinda do Senhor. Ele vai chegar repentinamente. Então não fiquemos preocupados com horário, tempo, isso não importa. O que importa é, chegou Jesus, digamos: oi Jesus, que bom. E não ficar apavorado, não é? Será que podemos dizer isso para ele? Então, estar preparados nesse sentido. A alegria de recebê-lo no caminho da conversão, da mudança de vida. Não é que somos perfeitos, ninguém é perfeito diante de Deus. O caminho de santidade é luta, é combate. Que o Senhor nos encontre combatendo, lutando contra o pecado, o mal, nos esforçando. Ele veja em nós esse empenho, essa dedicação. Na oração, no compromisso com o reino, com a evangelização, com a missão e a solidariedade fraterna. Deve ser essa nossa postura. O Evangelho fala justamente da imprevisibilidade dessa nossa vida. Jesus cita acontecimentos bíblicos. Por exemplo, Noé foi construindo uma arca, deve ter chamado Noé de doido. O que Noé está inventando? Todo mundo bebendo, comendo, aproveitando a vida. Não é que seja errado a gente aproveitar momentos da vida, confraternizar, mas se a vida nossa, o fim é isso, mais nada, só prazer, satisfação, egoísta, é o problema. Chegou o dilúvio.
E agora? Aqueles que não acreditaram foram, tragados pelas águas. E Sodoma e Gomorra? Todos estavam lá, trocando negócios, etc. O cotidiano. Por isso que tenhamos muito cuidado com o nosso cotidiano. O cotidiano deve ser sempre fecundado pela palavra de Deus. Tudo que fizermos no dia a dia, pautado no Evangelho, na palavra de Deus. Nosso trabalho, nossas tarefas do dia a dia, nossas atividades, ações, todas de acordo com aquilo que nos pede o Senhor. Fazermos bem, trabalhar bem, em família, gestos, ações, que nos mostram que temos um propósito, esse de pautar nossa vida da palavra de Deus. Então, o cotidiano, é através do nosso dia a dia cotidiano que vamos nos santificando. Gestos de paciência, de perdão, de bondade. Não é só aqui na igreja, saindo daqui, adorando Jesus, viver essa experiência do encontro com o Senhor no irmão também lá fora, em outras atividades que nós tivermos. Então o Evangelho nos lembra isso, e não olhar para trás. Olhar para trás significa o quê? Ter saudade das coisas prazerosas provocadas pelo pecado que engana, e a tentação de querer voltar atrás, e desistir do caminho de conversão. Esse é o perigo. A mulher de Ló, olhou para trás e virou uma estátua de sal, paralisou, não avançou, não se afastou da realidade do pecado, da destruição. Simbolicamente, quer dizer isso. Simbolicamente, aquele que inicia um caminho de conversão, num dado momento desiste, olha para trás. Igual o povo de Israel, começou a chorar as cebolas do Egito e as carnes que eles tinham, mas eram escravos. Escravizados. É aquele que fica ainda se satisfazendo, sonhando com o tempo do pecado, com seus pequenos prazeres, e não percebendo a escravidão, as amarras do pecado na sua vida, os vícios. Essa é a realidade. Por isso que não é fácil o caminho de conversão. Precisamos resistir, perseverar nesse caminho. Mesmo com alguns tropeços, não desanimemos, caminhamos firmes na fé. E pensar que essa vida é passageira. Não é para entender negativamente isso, como os estoicos, como os filósofos da escola de Platão. Um mundo que não tem valor, estamos aprisionados no corpo, etc. Não é isso. Não tem esse sentido, porque o corpo foi criado por Deus, tem seu valor. A pessoa humana precisa ser salva. Jesus nos promete a libertação total, corpo e espírito, ressurreição. Então, nós não negamos o nosso corpo à realidade terrena, mas queremos transformar. Pequenas ressurreições até a ressurreição definitiva, que é o céu. Usufruímos dos bens desse mundo sem nos aprisionar. Não é errado você buscar uma vida digna, trabalhando com honestidade, mas isso são meios, não um fim em si mesmo. O perigo é esse. Os bens materiais se tornarem um fim em si mesmo. O nosso fim é Deus. A nossa meta, Deus. Propósito, Deus sempre. E o que está aí, nós utilizamos para melhor servir a Deus. Bens que o Senhor nos dá, para agir com mais generosidade, contribuir com as pessoas que passam necessidade, ajudar na evangelização. Assim nós vamos caminhando. Então, não perder tempo com o que é secundário. O foco é a palavra de Deus, é o Senhor. E assim poderemos usar corretamente nossos bens materiais, colaborar com os trabalhos evangelizadores, missionários e sociais, e cada dia progredir nossa caminhada de fé. Por isso é preciso continuamente fazer uma revisão de vida. Estou colocando diante do Senhor a minha vida, meu trabalho, o que eu conquisto, minhas conquistas, minhas tarefas, tudo para a glória de Deus?
ou para a minha glória, a minha autopromoção, autoglorificação. Até dentro da igreja podemos pecar nesse sentido, usando da igreja, da religião como autopromoção. Não é para isso. É para servir nossa caminhada. Então, nossas relações, como estão nossas relações? São relações boas que edificam? Ou estamos nos escravizando com afetos, sentimentos? Voltando à escravidão, tudo isso precisamos refletir nossa caminhada. Justamente é aquela reflexão que nos ajuda Jesus quando ele permitiu ser tentado. Poder, prazer e ter. Ele foi tentado nisso que nós também passamos. O ter, o egoísmo, a ganância, o poder, que é a vanglória, o prazer, que essa é a escravidão dos sentidos. Todos nós, indistintamente, precisamos refletir. As ocupações da vida não nos seguem. Nossas ocupações e tarefas para a maior glória de Deus, sempre. O perigo é estar tão preocupado em conquistas mundanas que esquecemos Deus. E a nossa salvação colocamos nas coisas, no criado. Isso é idolatria. Quando o criado, as coisas criadas, substitui Deus em nosso coração. Não é ter uma imagem, porque imagem não é ídolo. Esse é o grande erro, nossos irmãozinhos evangélicos protestantes, que diz que ter uma imagem é idolatria. E às vezes o coração dele está cheio de idolatria, com os apegos do mundo. Isso é idolatria. Quando fala mais alto em nosso coração as coisas desse mundo do que Deus, a palavra de Deus. Não é? Então, sempre e a idolatria nos ronda todo momento. Quando nos damos conta, por isso a avaliação, reflexão, nossa, isso está sendo mais importante para mim do que a palavra do Senhor, do que o chamado de Deus. O tempo meu é mais para isso do que as coisas de Deus. Aí está a idolatria. Porque estamos substituindo o Senhor, a realeza de Cristo, em nosso coração. O criado, os bens, os apegos e uma série de outras coisas que podem nos atrair, está ocupando lugar no nosso coração mais do que de Deus. Todos nós devemos refletir. Todos nós podemos cair nessa tentação. Eu, bispo, padres, religiosos, todos batizados, até quase que inconscientemente. Qual é a prioridade? A caminhada de preparação dos nossos jovens seminaristas, prioridade, Deus, acima de tudo. Esse que dá sentido. Renunciar, caso nosso, uma família para abraçar a grande família dos filhos de Deus. Ter um emprego melhor, com um salário bom, para servir ao reino de Deus. Vocês, cada um de vocês, também nas suas tarefas, atividades, no estado de vida. O próprio casado também precisa de algumas renúncias. Pessoas casadas que constituem família, claro, na sua realidade própria, que é diferente de quem está na vida, quem vive, quem tem uma vocação específica. Mas todos nós batizados. Perigo da idolatria, que nos engana e que nos faz... Olha, o pior de tudo da idolatria, nos faz até confundir as coisas. Achamos que estamos adorando Deus e, na verdade, nós estamos projetando Deus à nossa imagem e semelhança. Aí imaginamos um Deus vingativo, Deus perseguidor, fanatizamos, e Deus é misericórdia, é compaixão. Deus é amor. Isso que nós devemos, então, refletir profundamente, porque Jesus veio nos revelar a imagem autêntica de Deus, para que nos conheçamos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que Jesus veio fazer? Veio nos mostrar quem somos nós, porque com o pecado nós esquecemos quem somos nós. Vamos nos rebaixando com o pecado, nos animalizando, nos desumanizando. E Jesus veio nos mostrar
com a humanidade dele, o que é ser humano, imagem e semelhança de Deus. Agora, se temos uma ideia errada de Deus, e aí começamos a ter atitudes que não condizem com aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos, aí vamos desumanizando atitudes, posturas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Então, reflitamos, caminhamos firmes na fé, que possamos cada vez mais extirpar nosso coração aquilo que está ocupando espaço que não deveria, de idolatria, de apegos, de possessividades, e cada vez mais o Senhor ocupe o seu espaço verdadeiro no nosso coração, seu espaço no nosso ser, nosso interior, como Rei, Senhor de nossas vidas. Amém.